Bom, o pessoal tá entrando aí, Emanuel Ribeiro já tá por aqui. Salve, Emanuel. O áudio tá dizendo que tá sem áudio. O áudio tava fechado, mas eu já consegui abrir aqui. Então daqui a pouquinho eu vou chamar Léo. Enquanto isso, vamos esperar aí a galera ir entrando, compartilhando o link nas páginas, nos grupos também. Já tem gente de Grapiúna aqui, Maristela, tá por aqui já. Minha amiga Maristela. Está entrando aqui. Bom, a live já está devidamente compartilhada. Eu vou chamar a Léo aqui para a gente começar a bater um papo por aqui. Pronto. Boa noite, Léo. Oi, Jonathan. Boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jonathan, pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo interessante. Eu que agradeço. Estou à sua disposição. Eu que agradeço, né? Já tinha feito esse convite já há algum tempo, mas não deu certo. Mas graças a Deus hoje saiu tudo no tempo certo, né? Com certeza. Então, Léo, antes da gente começar a falar, né, dos assuntos que a gente combinou de falar aqui hoje, queria que você falasse um pouquinho do como é que tá aí, como é que tá as suas impressões aí sobre nesse momento aí. Imagino que tem sido difícil, né? Eu comentava ontem com um amigo que deve estar muito difícil ser prefeito nesse momento, né? Então eu queria que você falasse, né? Até seu sentimento pessoal mesmo, como cidadão, tal, como é que você está aí vivendo esse momento de isolamento, mas ao mesmo tempo que você está na linha de frente, né, do combate ao Covid-19, tá? Pois bem, Jonathan, como eu sempre tenho dito, a política ela sempre tem dois lados muito antagônicos, né? Às vezes eu costumo até dizer que a gente vai do céu ao inferno no mesmo dia. De manhã a gente está muito bem, amanhece muito bem, né? E à tarde às vezes acontece um problema tão sério, uma situação que acaba tirando você daquela tranquilidade ou talvez daquele foco. Então a política, né, a atividade política e a gestão pública de uma forma geral talvez seja uma das poucas atividades que você vive tantas emoções em tempos tão curtos, né? Então é sempre uma surpresa na hora seguinte. E esse momento que nós estamos vivendo, né, fazendo pegando esse contexto, é exatamente isso também. Então, assim, algo que ninguém planejava, né, que ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Essa geração que está aqui nesse momento nunca viveu uma situação dessa em outro Exatamente. momento da história, apesar de já ter acontecido algumas outras pandemias no mundo, né? E o Brasil também ter sofrido com isso, mas nada tão avassalador, né? E tão, eu diria que sem escolher, né? Não tem classe social, não tem cor, não tem sexo, então todos estão passando por essa situação horrível. E nós prefeitos, Não, né? Oi, estou te ouvindo. sim, Você está me sim. ouvindo? Tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Não, eu só ia dizer, só completar o que você estava falando, dizer que, né, na verdade, não há precedente na história recente da humanidade, né? Uma coisa como essa. Com esse tamanho, talvez só uma gripe espanhola, alguma coisa assim, que possa É, ter essa dimensão, né, de mundo, digamos assim, de mundo, de de planeta, um, né? sim. Mas de letalidade, eu acho que não tem nada para se comparar no mundo. Então, nós da política, nós que estamos no mandato atual, eu falo isso, nós não é só os prefeitos, são todas as pessoas, todos os agentes públicos, os secretários, vereadores, o governador, o presidente, deputados, senadores, enfim, né, os ministros, todos que estão envolvidos na atividade política de uma forma geral, de alguma forma está construindo um capítulo importante da história, né, porque quem está no mandato nesse momento vai ser lembrado para o resto da humanidade, porque isso vai estar escrito, né, dito, Positivo ou contado, negativamente, né? claro, de todas as formas, né, tanto positivo quanto negativo. Então você está marcando, fazendo, digamos assim, marcando um momento importante da história, né? Então não tem sido fácil, mas por outro lado isso acaba acrescentando no currículo da gente que está, de alguma forma, buscando fazer o melhor, buscando acertar, porque não existe receita pronta, né? A gente descobre os certos todos os dias, ou também descobre que está errado todos os dias, que agiu de forma equivocada, que tomou a decisão no momento não adequado. Mas por quê? Porque é tudo muito novo, é tudo muito anormal. E nós, aqui da região do Baixo Sul, ainda temos um outro agravante, porque a gente enfrentou de outubro a dezembro do ano passado, Sim, né, um problema seríssimo com um derramamento de óleo que envolveu todos esses municípios costeiros aqui, numa atuação conjunta também, né, liderado aí pelo consórcio e que fez um trabalho junto com todos os municípios, com os atores envolvidos no município, de enfrentamento àquela situação. Eu diria até que aquele momento, né, que nós vivemos nos serviu muito para adotar as medidas que nós estamos adotando hoje, aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu acho que tudo tem lados negativos, sim, mas também tem um lado positivo. Isso acrescenta para as nossas experiências como pessoas, né, como ser humano, e também acrescenta para a nossa experiência como gestor público e como agente político de uma forma geral. Então, esse momento tem essa característica muito, muito marcante, certo? E tem sido desafiador todos os dias, né? É uma situação nova, então o desafio é novo todos os dias. Eu acho que não tem... a gente só vai conseguir falar melhor desse momento lá na frente, quando isso sim. tiver uma solução, ou pelo menos tiver um domínio da situação, porque nesse momento a gente não tem domínio, a gente está refém de uma situação, de uma doença, né, que não sabemos de onde vem, não tem cor, não tem cheiro, não tem cara, enfim, ninguém enxerga e está aí fazendo o que está fazendo, matando as pessoas e destruindo famílias e comprometendo muitas coisas, né? Não só matando do ponto de vista da morte, né, propriamente dito, mas também matando por outras razões diversas que durante o nosso bate-papo aqui, com certeza a gente vai tocar nesse assunto. Sim, com certeza. Léo, o pessoal já chegou aqui na nossa live, estou vendo a gente aqui de Grapiúna, Ituberá, Camumu, tem gente de Caeru também acompanhando a gente aqui. Então, acho que já dá para a gente entrar nos assuntos que a gente se propôs a conversar aqui. Acho que te apresentar, você dispensa apresentações, né? Todo mundo já sabe que você é prefeito, filho de Grapiúna, prefeito de Grapiúna e hoje está também presidente do consórcio, né? E tem liderado algumas pautas importantes, como você falou. A gente nem respirou direito da crise do óleo, né? Que foi uma crise assim que atacou, mudou nossa rotina, né? O pessoal daqui, principalmente da zona litorânea, o pessoal que vive da pesca e, consequentemente, todo mundo, porque acaba mexendo com a cadeia, né? Acaba mexendo com todo mundo. E naquele momento ali o CIAPRA liderou também aqui no Baixo Sul, né, o enfrentamento a esse problema, né, essa crise. E hoje o CIAPRA mais uma vez está aí à frente dessa questão do coronavírus,
mas a gente não está, né, digamos assim, no escopo de atividades, vamos dizer assim, do CIAPRA, a pasta da saúde. Haja vista, a gente tem na região um consórcio específico para tratar a questão da saúde, que é o consórcio que cuida, inclusive, da questão da policlínica, né? E aí eu queria saber, e aí a gente vê o CIAPRA nesse circuito, e a gente fica, às vezes, sem entender por que é que isso, como foi que isso se deu. E eu queria que você explicasse para a gente como porque hoje a gente vê aí o CIAPRA capitaneando essas ações no combate ao Covid aqui na região da gente. Pois bem, Jonathan, quem está comigo no dia a dia, quem circula no ambiente junto comigo, quem trabalha, quem de alguma forma tem algum contato comigo, sabe que eu sou uma pessoa muito decidida, né? E pragmática também. Então a gente não fica, como diz no ditado popular, ali passando manteiga na situação. E no início desse problema, quando nós começamos a debater isso de forma coletiva, né, os prefeitos do território, inclusive tivemos na época uma reunião em Gandu, né, no primeiro momento, havia uma definição nossa de que essa situação a gente pudesse tratar de forma territorial por dentro do consórcio de saúde, né? E o que acontece é o seguinte, é que a gente não conseguiu avançar nisso, né, para que o consórcio de saúde, já que tem um outro ente dentro do consórcio, que é o Estado, né, achasse uma solução para o tratamento, digamos, jurídico dessa situação, porque há dentro do consórcio de saúde um outro ente federado, que é o próprio Estado, e que nessa construção, nessa situação, tem papéis bem definidos, município, Estado, União, né, bem definidos dentro do enfrentamento dessa situação. Então, assim, isso não avançou, né? No meu ponto de vista, isso não seria um impedimento, mas a gente não conseguiu avançar. E quando eu percebi, e aí foi uma percepção nossa, né, de que nós estávamos, digamos que fora da preocupação, do contexto da discussão, da estruturação da assistência, porque no primeiro momento o que me preocupou muito foi, olha, se as pessoas ficarem doentes, para onde é que elas irão? Né? Não havia, naquele momento, condições, estruturas montadas nem do próprio Estado, estava buscando montar. Tanto é que um dos problemas maiores que nós tivemos foram as contaminações nos hospitais que acabou tratando os pacientes Covid e não Covid no mesmo espaço. E acabou fazendo com que a proliferação da doença acontecesse de forma rápida, né, nessa região nossa e em várias regiões, porque quando as pessoas começaram a adoecer, elas foram procurando o serviço de emergência, entrando pela mesma porta do outro que teve também um AVC, que teve um princípio de infarto, e acabou cruzando e fazendo a contaminação de várias pessoas, né? Então, não tinha estrutura naquele momento. E aí eu comecei a perceber que se a gente não tivesse alguma iniciativa, a gente iria ficar com cidadãos do Baixo Sul, né, daqui da região, correndo de um lado para o outro dentro de uma ambulância para tentar encaixar em uma vaga aqui ou acolá, ou esperando que a regulação, porventura, chamasse. E a gente começou a ver os casos, os relatos vindo lá de fora, dos países da Europa, da China e de outros lugares, a televisão mostrando isso, como era letal a doença, ou seja, a pessoa ela apresentava os sintomas hoje e amanhã ela já precisava ser entubada, ir para uma UTI, enfim, ou seja, era muito rápido, a gente não tinha condições, não há condições, na verdade, até hoje, de esperar 3, 4, 5 dias uma decisão para onde vai um paciente e tudo mais. Então foi aí que, pensando esse problema, vendo esse problema, a gente provocou uma reunião do CIAPRA com todos os prefeitos, que também quase todos os prefeitos fazem parte do consórcio de saúde, né? E aí a gente provocou uma reunião no CIAPRA, final de março, se não me falha a memória, início de abril, e aí nessa reunião do CIAPRA a gente resolveu fazer um encaminhamento por definir 3 micro-regiões dentro da nossa própria região. E aí foi constituída, a partir disso, um acordo informal, eu não chamo isso nem de formal, mas um acordo informal, de que Gandu ficaria sendo uma sede dessa micro-região para atender os municípios da BR-101, Tancredo Neves, Teolândia, Venceslau, Piraí do Norte. Valença, por ser uma cidade maior, tem 1/3 da população do Baixo Sul.
ficaria lá, Valença sendo a sede, inclusive no primeiro momento incluindo Cairu, e nós aqui, desse quadrado aqui do Baixo Sul, né, da parte de baixo, a gente constituiria uma outra micro-região, que foi essa que nós constituímos aqui, e depois resolvemos convidar Cairu para participar desse projeto nosso, para aumentar, inclusive, a nossa população, né, que naquele primeiro momento era de 106 mil habitantes, foi para 136, um pouco próximo disso, não tenho o número exato aqui, e aí a gente passaria a ter uma estrutura compartilhada, mantida pelos municípios, gerenciada pelo consórcio. Então, o consórcio foi aprovado pelos 13 municípios, né, numa deliberação de assembleia, esse modelo, e foi dado ao consórcio a carta branca para que ele liderasse essa estrutura aqui nessa parte do Baixo Sul, porque dentro do desenho do Estado, o Estado iria montar duas estruturas, uma em Gandu, que é a UPA de Gandu, e outra em Valença, que depois de algum tempo, né, passado dessa reunião, o Estado não teve condição de montar a UPA de Valença porque das condições físicas que a estrutura estava, iria demorar muito tempo na reforma e acabou não fazendo. Então, o consórcio, ele entrou exatamente nesse espaço, né, que foi um espaço da necessidade. Mas, como você bem disse, saúde não é o objeto do consórcio principal, CIAPA, mas como o consórcio ele é multifinalitário, ele também tem lá, dentro das suas finalidades, óbvio, a atuação na política de saúde. Só que como a gente tem um consórcio específico de saúde, em tese deveria ser esse consórcio para tratar disso, né? Como a gente não conseguiu avançar, ainda bem que a gente tinha essa outra estrutura de colegiado regional que permitiu fazer esse arranjo e aí a gente dá sequência ao nosso projeto, né, da nossa unidade em Tuberá. Beleza, Léo. E aí você já falou, né, da ação aí, que eu acho que é a ação mais importante do consórcio nesse contexto, que é a criação da unidade de referência microrregional Covid-19 que está instalada em Tuberá, né? Foi cedido uma ala do Hospital de Tuberá, isolado, na verdade, para que se cuidasse dos casos aqui da nossa microrregião de Itaperoá a Camamu, incluindo aí, como você bem disse, Cairu. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que funciona essa questão da unidade. Aí eu queria que você falasse da questão, por exemplo, quem banca essa unidade hoje? São os municípios, é o Estado? Como é que funciona essa questão financeira da unidade hoje? Primeiro, Jonathan, é importante destacar que nós tivemos, naquele momento, lá em março, após essa definição, uma reunião importante dos secretários de saúde, que teve também a participação de representantes do Estado. Me lembro que Alex, né, que é hoje representante aqui do nosso núcleo regional de saúde, ele foi uma figura extremamente importante nesse contexto, de nos orientar, ajudar, dar aquele norte inicial, né? E aí o passo foi a gente, posterior a isso, foi a gente montar uma proposta. E aí nós desenhamos uma proposta, apresentamos aos prefeitos, né, um desenho de como deveria funcionar a rede. Então, para ficar claro para a população que ainda talvez não entenda como isso tem que funcionar, ou aliás, como isso funciona nesse momento, a definição foi o seguinte: todo município, os 6 municípios, cada um tem que ter lá uma portinha, um postozinho, uma estrutura mínima que seja, para ser a referência da porta de entrada, né? Então, o paciente do município, ele não sai sozinho andando e vem para Ituberá. Ele vai para a sua unidade, que a gente chama unidade municipal, que é uma referência, né? A gente deu várias sugestões. Alguns municípios criaram uma estrutura, desmembraram de algum posto de saúde ou talvez de um hospital. O exemplo de Igrapina, a gente pegou uma parte do hospital e transformou em uma unidade Covid local, né? E ali a nossa referência municipal. Olha, o paciente ele vai para aquela unidade que precisa de atendimento e dali, né, avaliando, a equipe técnica daquela unidade avalia e verifica que há necessidade de um tratamento mais especializado, inclusive com consulta especializada, não é? Ele aí é referenciado do município, de um desses 6 municípios que compõem a nossa cooperação, para essa unidade lá em Tuberá. Então ele vai dessa forma.
E isso tudo foi pensado antes, discutido, modelado, né? A gente já fez várias, acho que 2 ou 3 apresentações, e chegamos a um consenso de como a rede tinha que funcionar. Porque se fosse uma coisa de porta aberta, era um fluxo que a gente não dominava, a gente não tinha como dominar essa situação. E aí o paciente ele entra por essa unidade municipal, ele é distribuído para a unidade microrregional que está em Ituberá. O propósito dessa unidade é garantir atendimento intermediário. Significa dizer o quê? Que a gente tem um limite de suporte de saúde, né? Olha, se o paciente, ele a partir de todos os suportes que nós temos, de apoio ventilador, suporte ventilatório, medicamento, será entubado e tudo mais, e mesmo assim ele não evoluir para uma melhora, né, e ele demandar de uma assistência um pouco mais especializada, uma UTI, por exemplo, aí a gente faz a referência dessa unidade de Ituberá, referencia ele para a unidade de suporte avançado do Estado, né, que são várias distribuídas na região. Só para você ter ideia, ontem a gente levou um paciente daí da unidade para Vitória da Conquista, certo? Ele foi regulado para Vitória da Conquista. E a gente... Deixa eu te interromper rapidinho, só porque eu acho essa parte muito importante que você está falando, e eu acho legal a gente ser um pouquinho mais, reforçar um pouco isso, por partes. Então, significa dizer que um morador dos 6 municípios que fazem parte aí da microrregião que a gente está aqui falando, se um dessas pessoas, algum morador, algum habitante desse município, ele sente algum tipo de sintoma, alguma coisa relacionada ao Covid, ele procura, primeiro, a sua unidade municipal, e a partir daí, essa unidade municipal o referencia para a unidade de Covid aqui em Ituberá, caso ele esteja no perfil de atendimento, né, intermediário. Isso vale, inclusive, para quem mora em Ituberá, é isso? Também, para todos os municípios, né? Todos os municípios é dessa forma. Não pode ser diferente. Então, a unidade nossa não é um pronto atendimento. Ela é uma unidade de referência, ela é uma unidade especializada, ela é uma unidade de suporte à vida. Né? Como era impossível que cada município montasse uma unidade dessa, porque ela tem um custo elevado, a gente resolveu fazer a cooperação, se cotizar, né, para ter condições de montar uma. Só para a gente ter uma ideia de números, né, é importante dizer isso para a população, essa unidade, no modelo do Estado, que o Estado também tem unidades dessas, que eles chamam de unidade de triagem, né, nós aqui chamamos de unidade de referência, né, de atendimento Covid. Esse modelo de unidade, no Estado, ele é projetado para atender uma população de 350 mil pessoas, certo? Que é mais ou menos o tamanho de uma UPA, tipo 1. Né? Aliás, uma UPA tipo 2, perdão, certo? A nossa unidade, ela está projetada no tamanho de uma UPA tipo 2, podendo ampliar, inclusive, chegar a 20 leitos. A gente está trabalhando com 14 leitos especializados, podendo chegar a 20 leitos. Está preparado para isso, para caso havendo necessidade de ampliar o número de leitos. E essa unidade hoje está projetada na nossa região para atender 136 mil pessoas. Portanto, a gente tem uma folga, né, importante nisso. Por isso que a gente tem muita convicção de que essa unidade ela é o suficiente para dar esse suporte intermediário, essa manutenção da vida das pessoas que, porventura, agravar. Né? A gente sabe perfeitamente, graças a Deus, que tem um percentual significativo da população que vai ter a doença, vai ter o vírus, mas que não agrava. Né? No máximo, vai ter um sintoma mais leve. Né? E já foi várias vezes relatado e é dito o tempo todo, né, quais são esses sintomas mais leves, mas um percentual vai agravar um pouco, ou seja, vai ter a necessidade de um suporte mais avançado. E vai ter um percentual menor que vai ter uma necessidade de um suporte ainda mais avançado. Então, a gente está aqui dentro de uma concepção que a nossa região tem capacidade de atender
95% dos problemas que aqui sejam gerados, porque dentro do que é dito pela literatura aí que é disponível no momento, 5% talvez tenha a necessidade de um suporte mais avançado, talvez de uma UTI, e que espere em Deus que a gente consiga tratar essa situação todas aqui na nossa região. Léo, aproveitando que você tá falando disso aí, eu vou logo aqui passar para você algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. O pessoal está perguntando aqui pelos famosos respiradores, né? Se a unidade tem respiradores, quantos tem? Queria que você falasse sobre isso. A nossa unidade tem hoje 6 respiradores, né? Cada respirador pode dar suporte até 2 pessoas. E nós estamos comprando mais 4 respiradores, sendo 2 fixos e 2 de suporte para viagem, né? Para ser entregue aí nos próximos dias à nossa unidade. Quero esclarecer também que há muita dificuldade na aquisição desses equipamentos, não é fácil. O que nós temos aí na unidade hoje são equipamentos alugados pelo consórcio e alguns foram cedidos, foram feitos concessão do governo do estado, né? E esses que nós estamos comprando é fruto de articulação política com parlamentares da região, que talvez a gente tenha que tocar aqui nesse assunto, que gentilmente e republicanamente entendeu nosso projeto e vem apoiando a nossa iniciativa. Então, a gente está com suporte, eu diria com suporte de ventilador mecânico dentro daquilo que é preconizado pelos normativos para uma unidade desse porte que nós temos aqui na cidade de Ituberaba. Você tocou no assunto aí eu vou aproveitar já pegar o gancho para a gente falar sobre essa questão dos recursos, como a unidade está se sustentando, né? Você falou, teve que ser feito algumas intervenções no espaço cedido por Ituberá, você falou de aluguel de equipamento e tudo mais, aí eu queria que você falasse, né, em relacionado a isso, como é que se dá essa questão financeira para sustentar a unidade, né? E você falou também já da questão de emenda parlamentar, e aí eu queria que você tocasse nesse assunto, porque inclusive foi um assunto bastante, é um assunto que tem sido bastante polemizado, principalmente em Ituberá, essa questão dessa emenda, né, de 500 mil. E aí eu queria que você falasse como é que está essa questão financeira aí, com essa distribuição entre os municípios para a sustentação da unidade. Primeiro, Jonathan, eu queria deixar claro que esse projeto é um projeto que eu pessoalmente não aceito politização de nenhuma parte, certo? Porque esse projeto é pensado, né, concebido com o mais puro sentimento de nobreza, né, por todos nós, pensando em salvar pessoas, pensando em salvar vidas, certo? Politizar um projeto dessa natureza é um desserviço à sociedade. Esse projeto não tem dono, não tem pai, certo? Tem uma população, tem um grupo de 136 mil pessoas, certo? Que está representado pelos seus prefeitos, porque assim foram eleitos para isso, e essa é a nossa missão. A gente não está fazendo aqui nenhuma santidade, quero deixar isso muito claro, é a minha forma de pensar, meu jeito de ser é esse. A gente é pragmático, nós fomos colocados para isso, para assistir a população, certo? Naquilo que ela mais precisa, naquilo que ela mais necessita do poder público, da presença do poder público. Então, nós estamos cumprindo aquilo que é preconizado, aquilo que é a nossa obrigação. Então, não aceito politização desse tema, desse assunto, de hipótese alguma, certo? Tanto é que nós tratamos isso de forma tão republicana, porque eu fui procurar várias pessoas, né, de situação, de oposição, para apoiar o nosso projeto, certo? Para nos ajudar. E fazer essa engenharia financeira para colocar isso para funcionar não tem sido fácil. E não pense que nós estamos... Ninguém imagine que a gente está aqui navegando no mar tranquilo. A gente tem dificuldade todo dia, toda hora, porque ninguém tem dinheiro suficiente sobrando para chegar e tirar ali do caixa e fazer o que tem que ser feito. É um esforço diário, todos os dias. E nós ainda não resolvemos o nosso problema
de ordem financeira, porque a gente está buscando soluções para tudo, mas a gente não ia poder esperar resolver isso, né, para depois começar a funcionar a unidade, não. A gente tem um desafio diário de fazer isso funcionar. Então, primeira coisa foi fazer intervenção física. Apesar de toda a estrutura que foi disponibilizada pela Prefeitura de Tuberá, pela Prefeita Iramar, com o seu ato de nobreza e republicanismo, né, nós pegamos a unidade muito bem estruturada já, mas precisou fazer novas adequações. Por quê? Porque ela precisou fazer uma nova entrada, criar uma estrutura independente, separar, né? Isolar, né? Porque isolar era o embrião de todo o hospital, enfim, teve intervenções que precisou ser feitas e que nós fizemos. Eu queria dizer que isso é muito louco. Eu comecei, né, autorizei muitas coisas ali a ser feitas sem um centavo na conta, certo? Sem R$ 1 para fazer nada. E muitas vezes cotizando algumas coisas de Grapiúna, de Tuberá, pessoal, apoio técnico. Eu queria aqui aproveitar publicamente aqui, fazer um agradecimento de público a Guto, secretário de Infraestrutura de Tuberá, e em nome dele a toda a equipe dele que esteve envolvida, a Almir, secretário de Saúde de Tuberá, a Emanuel, certo, que foi uma pessoa extremamente importante, né, conciliador, e vem dando esse apoio importante aí para a gente. A Oswaldo, meu secretário de Infraestrutura de Grapiúna, a Lorena, secretária de Saúde de Grapiúna, a Vinícius, secretário de Administração, que tem nos ajudado na organização da parte burocrática, né? A Café, do Consorciar, para a Jéssica, assim, a todas as pessoas que de forma direta deram muito do seu tempo, estão dando para fazer essa unidade funcionar. A Adriana, que está coordenando a nossa unidade administrativamente, tecnicamente, e eu não poderia deixar de agradecer a Dr. Kleber Filho, né, que eu tive grande prazer de conhecer, de estar trabalhando com ele nesse momento e perceber o ser humano que esse cara é, certo? Fico feliz em saber que Tuberá, né, tem um filho, né, tem um médico com a nobreza, com o espírito de humanidade que é Dr. Kleber Filho. Então, eu estou muito satisfeito. E esse negócio está dando certo porque a gente encontrou as pessoas certas, certo? Então, por isso, Jonathan, esse assunto não pode ser politizado. O que nós precisamos é de pessoas que queiram ajudar, né? Eu acho que é isso que está precisando. Quem vá lá, dá uma força, dá uma contribuição. A gente precisa ainda de muita coisa. Inclusive, nós vamos lançar uma campanha, né? Aqui quero anunciar aqui em primeira mão, a gente vai lançar uma campanha de apoio para a unidade. A gente precisa arrecadar materiais, recursos, alimentação, certo? Porque sozinho, talvez os municípios eles não tenham condições de bancar 100%. Então a gente precisa buscar outras pessoas, outros atores, né, para nos ajudar nisso. E nesse ponto específico dessa emenda, né, é uma parte da nossa necessidade. Queria dizer que a unidade está funcionando e a gente não comprou nenhum equipamento com recurso da emenda, né? A emenda foi autorizada o pagamento ontem, o recurso nem caiu na conta ainda, né? Leva de 3 a 4 dias, portanto só vai estar disponível na conta do município de Grapiúna, diga-se de passagem, né? Não é de Tuberá, é no município de Grapiúna. A articulação com o deputado Raimundo Costa foi eu que fiz. Eu encaminhei um pedido a ele, falei com ele diversas vezes, conversei com a assessoria dele, através do George Júnior, né, que é assessor do nosso deputado Raimundo Costa, e ele, com a sua sensibilidade, né, com o seu espírito regional, republicano, disse, olha, Léo, conte comigo, eu vou lhe ajudar nisso aí, eu vou poder colocar isso. E ele fez, certo? Quero deixar aqui bem claro que ele fez. Em momento algum, o deputado Raimundo Costa pediu alguma coisa em troca, certo? Ele pediu algum tipo de favorecimento, tanto é que até agora, você ter ideia, ele ainda nem visitou a unidade, mas vai visitar, vai entregar junto comigo os equipamentos que a gente vai comprar com recurso da emenda dele, porque a gente tem que dar valor a quem valoriza a gente, né? A quem bota a cara na tela, e ele assumiu o papel. Então, o deputado Raimundo Costa apoiou, através do município de Grapiúna, com uma emenda de 500 mil para aquisição de equipamentos.
Só que dentro da unidade hoje a gente vai ter mais de 1.200.000 de equipamento. Então esses outros recursos vieram de outras fontes, que são os municípios, as articulações que nós fizemos, o apoio do governo do estado, né? A gente está fazendo um trabalho conjunto também aí com os CMDCAs de Grapiúna, de Tuberá, de Nilo Peçanha, que tem alguns recursos do Fundo da Infância, né, que é permitido em situações como essa de calamidade, né, de pandemia, poder utilizar uma parte desses fundos, desses recursos para apoiar na estruturação. E aí eu quero aqui também agradecer a FOAS aí de Tuberá, que tem sido uma pessoa, o integrador disso, né, desse nosso contato. Então, assim, imagine que a gente tem buscado várias pessoas e vários atores que no dia a dia as pessoas nem comentam, né? E as pessoas não estão buscando um espaço para se promover diante disso. Por quê? Porque sabe da grandeza que é esse desafio, da grandeza que é esse nosso trabalho em relação a fazer esse enfrentamento tão louco que é o enfrentamento a essa doença. Então, só para fechar esse assunto aí, hoje a unidade, o que tem na unidade, o que foi feito na unidade, financeiramente está sendo bancado pelos municípios. Você falou também da doação que o governo do estado fez de equipamentos, e tem a emenda do deputado que vai entrar ainda na conta do município de Grapiúna e aí, então, será direcionada para o consórcio. Então, é isso mesmo que eu entendi, né, Léo? É bom deixar claro que o que vai ser direcionado para o consórcio são os equipamentos adquiridos. Sim. Não é o pecúlio financeiro, o recurso, entende? São os equipamentos. Porque o município não teria condições de fazer essa transferência automática por impedimento legal para o próprio consórcio. Então, se o objeto da emenda é para aquisição de equipamentos, ele vai ser adquirido e cedido para o consórcio utilizar na unidade o tempo que for necessário, certo? Então, que fique bastante claro que o pai desses 500 mil é o deputado Raimundo Costa, certo? E esses 6 prefeitos que compõem essa cooperação através do consórcio que enviou essa solicitação ao deputado e ele prontamente atendeu. E o restante é recurso dos municípios e o apoio que nós recebemos do governo do estado. Então, só para você ter ideia, Jonathan, as coisas é tão louca, a gente começou a funcionar ontem, a gente estava naquela agonia anteontem, precisamos de bomba de fusão, porque para fazer isso, para fazer aquilo, o doutor Kleber conversou com o Café, a gente com a Adriana, que é a nossa coordenadora da unidade, como a gente resolver? Não, olha, vamos fazer aí uma cotação para ver, olha, uma bomba de fusão a gente conseguiu o menor preço, R$13 mil, e a gente precisava no mínimo de 6. Se a gente não tem articulação, a gente não consegue. Fizemos algumas ligações, né? Fiz contato com algumas pessoas de nossa relação na capital, na CESAB, e a gente conseguiu 6 bombas de fusão, que hoje já está na unidade, certo? Já está lá à disposição para ser utilizado. Então, é muito trabalho, é muita coisa que não precisa a gente estar colocando um outdoor ou fazendo uma mensagem toda hora nas redes sociais para poder falar, porque a nossa missão aqui, gente, não é fazer política ou politicagem em cima disso. A nossa missão é salvar as pessoas, é garantir um espaço de assistência, isso que é importante. Se lá, na unidade, só uma pessoa se salvar, para mim já valeu a pena todo o esforço, porque uma vida vale muito, né? E eu tenho certeza que lá vai ser uma unidade que vai ajudar muita gente. A gente começou quinta-feira passada, a gente já tem um fluxo de atendimento lá importante na unidade, tá certo? E é importante, né, Léo, reforçar que a unidade, como você tem chamado, né, de unidade de manutenção da vida, ela tem um papel muito importante porque ela realmente cumpre esse papel de manter a vida, de segurar ali até que se consiga a regulação. A gente sabe que muitas pessoas acabam morrendo nessa espera pela regulação, e a gente tendo aqui uma unidade que consiga manter essa pessoa ali estabilizada até que ela consiga aí, um espaço em uma unidade mais avançada, com certeza a gente vai ter aí um ganho muito importante para a saúde da nossa região. E avançando um pouco, mas
ao mesmo tempo continuando nessa questão do recurso. Né? A gente ouve muita coisa, lê muita coisa, a gente sabe que o governo federal tem aí repassado alguns recursos para os municípios. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque para esclarecer mesmo para as pessoas, porque às vezes a gente percebe que as pessoas, até por falta desse conhecimento, elas acabam proliferando, compartilhando algumas informações que não condizem. E aí eu queria que você falasse, por exemplo, de alguns recursos que acabam, que estão chegando, estão para chegar na conta dos municípios, mas que você falasse também dessa questão das despesas, porque muita coisa que vem para os municípios, no final das contas, é para substituir ou para suprir outras despesas que foram causadas por conta do Covid. Então, eu queria, até porque os municípios não pararam. Né? As outras demandas, elas continuam acontecendo, a gente precisa tirar lixo da rua, né? Enfim, todas as outras coisas, elas continuam acontecendo, e eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. É importante, Jonathan, essa sua pergunta, porque, primeiro, deixar claro que o recurso não vem para a conta do prefeito, ele vem para a conta do município. Exatamente. Então, é um recurso público. As pessoas... Eu leio cada coisa que me deixa assustado. Né? Se criou uma convenção de que todo gestor ele é ladrão, certo? De que ele mete a mão no recurso público. Pelo amor de Deus, gente, senão... Como é que as coisas funcionavam se todo mundo roubasse o tempo todo, tudo que vem... Não existe isso. Os órgãos de controle, de fiscalização, nós prefeitos, principalmente os prefeitos, é tanta gente fiscalizando, é controle, é conselho, é Tribunal de Contas, é Ministério Público, é Tribunal de Contas do Estado, é Tribunal de Contas da União, certo? É Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, são cidadãos, as pessoas, são os vereadores, certo? É tanta gente fiscalizando. Então, assim, é impossível alguém conceber que o governo faz uma transferência de um recurso para o município e aquilo vai para a conta do gestor. Não é verdade, não pode ser pensado dessa forma, certo? A presunção da inocência é primeira, não é a presunção da culpa, é a presunção da inocência. Você não é ser culpado o tempo todo, certo? A não ser que se prove isso. Então, deixar isso bem claro que os recursos eles são transferidos para o município, né? E nesse caso específico, de alguns recursos que nós recebemos como aporte extra, e aí nós recebemos em abril, se não me falha a memória, acho que foi em abril, a gente recebeu um recurso, né? Igrapiúna, por exemplo, recebeu 180 mil, né? Naquele momento, que foi um auxílio extra do Ministério da Saúde para a atuação de medidas de combate, de contingenciamento do problema. Olha, maravilha, 180 mil, pô, o cara olha assim e diz, poxa, Igrapiúna recebeu 180 mil, Ituberá recebeu, sei lá, 200, 300 mil, e aí vai, Camamu não sei quanto, ótimo, perfeito, é um monte de dinheiro, certo? Resolveria a vida de um bocado de gente, não tenho dúvida disso. Mas esse recurso, certo? Eles são recursos para ser aplicados em finalidades específicas. Se não for aplicado em finalidade específica, é crime. E não tenha dúvida que os municípios aplicaram em finalidades específicas. Por quê? Porque para fazer o enfrentamento, para colocar em prática seus planos de contingência, os municípios tiveram que aumentar suas despesas radicalmente, né? Aumentar a contratação de pessoal, aquisição de EPIs. Gente, os custos com EPI que os municípios estão tendo é gigantesco, certo? Você tem ideia, os 180 mil não foi nada na aquisição de EPIs que nós fizemos em Igrapiúna. Olha, nós recebemos 180 mil em Igrapiúna de março até agora, como aporte do Ministério da Saúde, e nós já gastamos R$1 milhão. Certo? E o que é 180 mil junto de R$1 milhão? Representa quantos por cento? Então, não é a solução, óbvio. Isso ajudou muito, certo? Eu não estou aqui dizendo que não é importante, nós estamos brigando por mais recursos. Né? Por quê? Porque os municípios estão tendo perdas de recursos significativas, queda substancial no ICMS, que é uma receita importante, queda no FPM, porque o FPM
ele é base de imposto de renda, de IPI. Se não tem atividade industrial no Brasil, se as pessoas não estão, se a indústria não está produzindo, como é que gera imposto? Certo? Se não gera imposto, como é que redistribui para os entes federados? Então é natural que as receitas caem, as despesas aumentam, né? E que quem pode fazer endividamento, quem pode produzir dinheiro no país é só a União. O município não pode, o Estado não pode. Então é natural que a União faça o quê? Fortaleça seus entes subsidiários, Estado e município, para manter o sistema funcionando, para manter o enfrentamento, para manter a máquina pública rodando, porque senão entra em colapso. Certo? O Estado, e aí eu falo Estado incluindo o município e o próprio Estado, a figura do Estado, o Estado, ele não é uma empresa privada, certo? O Estado é um ente público, né? Ele gere recursos públicos, nós fazemos a gestão de recursos públicos, nós prestamos serviço às pessoas. Então, para fazer prestação de serviço, você tem que comprar e pagar. Não tem outra forma de fazer. Então, não se faz prestação de serviço de outra forma, de serviço público. Então, tem que ter custo, tem que pagar profissionais, pagar médico. Então, as despesas aumentaram. E se eu for elencar aqui a quantidade de despesas que aumentaram, é gigantesca. A gente comprava uma caixa de álcool em gel no município, levava um mês, certo? Agora você compra 50, 100 por mês. Estou falando a realidade nossa. Por quê? Porque você tem que distribuir em todas as unidades, não pode faltar nada. Você tem que estar mantendo em todos os ambientes, né, álcool em gel ou álcool 70%. Você tem que garantir máscaras e EPIs diversos para todos os profissionais de saúde, né, inclusive não profissionais de saúde. Né? Então, isso tudo é custo que você eleva. As próprias barreiras sanitárias, né, Léo, que também representam... E as barreiras sanitárias é um custo a mais, sim, não tenha dúvida, mas você tem, por exemplo, quem teve que montar uma unidade municipal, por menor que seja, tem um custo ali. Você teve que contratar um pessoal a mais, um profissional a mais, teve que fazer intervenção. Eu, por exemplo, tive que fazer uma intervenção física no hospital para dar garantia e segurança aos profissionais de saúde, mas também ao cidadão que procura a unidade. Então, tive que criar um fluxo independente, né, separar, teve investimento. Né? Aquilo veio da onde, aquele investimento? Certo? Cai do céu? Não, cai dos recursos do próprio município, e esses recursos transferidos da União, eles se incorporam à receita do município. São receitas extraordinárias, sim, mas são receitas do município, não podemos deixar de entender dessa forma. Então, esses recursos que nós recebemos de auxílio da saúde, e agora, esse auxílio emergencial que recebemos a primeira parcela, certo? Ele não vai ser a salvação dos problemas, mas eles são muito bem-vindos. Eu não posso ser demagogo, certo? É o que eu disse, esse assunto, ele não pode ser politizado, certo? Então, ele é importante, tem sido importante, e espero que continue sendo pago, porque os municípios precisam desse recurso para continuar honrando seus compromissos. O que nós não podemos permitir é que se crie um carimbo, né, e ponha e marque as gestões públicas de que aquele recurso foi desviado. Pelo amor de Deus, isso não existe, certo? Isso é um pensamento tacanho de quem pensa dessa forma. E quem, né, pensa em fazer melhor, quem acha que pode fazer melhor e que tem sugestões, encaminha, gente, proposições, encaminha sugestões. Existem as diversas formas de participar do governo, através dos conselhos municipais, através da Câmara de Vereadores, através da ouvidoria, uma solicitação de audiência com o prefeito. Eu mesmo não tenho dificuldade nenhuma de receber ninguém. Situação, oposição, crítico, não crítico, né? E essa é a realidade da maioria dos prefeitos. Não tem impedimento de receber. Agora, é muito mais fácil o cara ficar na plateia ou dando grito ou dando palmas do que ele subir no palco para representar, porque no palco é diferente. No palco você vai ter que ter a sua performance e talvez ser julgado pela sua performance. Então, se você não tem condições de subir no palco, fica na plateia, que é mais fácil. Então, o que é que se faz na plateia? Ou aplaude ou dá uns gritos lá, uns assovios, né? Enfim. Então, tem gente que procura estar exatamente fazendo isso, jogando para a galera,
Então é esse o momento, certo? Nesse tema, Covid, pandemia, né, coronavírus, a gente não pode deixar que isso se politize, porque se politizar, né, não é bom para a sociedade, não será bom para as pessoas. Léo, antes de seguir aqui, tenho mais duas perguntas para te fazer, mas antes de seguir, eu queria que você respondesse rapidamente uma pergunta que várias pessoas já fizeram aqui na live, que é qual a destinação da estrutura da unidade que hoje atende aos pacientes contaminados por coronavírus, né? O que vai acontecer com a unidade pós-pandemia? Né? A estrutura da unidade vai continuar sendo usada pela região? Como é que vai ser isso? O pessoal está perguntando bastante isso aqui. Olha, essa experiência que nós estamos fazendo aqui, né, tem criado uma expectativa entre nós mesmos, gestores, porque apesar de nossos mandatos estarem encerrando agora, no dia 31, mas a gente não pretende sair nem da cidade, nem da vida pública. Então a gente vai continuar dependendo de serviços, de saúde, de assistência, nós mesmos, cidadãos, né, como cidadãos. Então, a gente já vem pensando e talvez até discutindo, criando uma expectativa positiva sobre, em cima dessa base, dessa experiência que nós estamos fazendo. Olha, talvez a gente consiga para a frente, né? E aí é um pensamento republicano, sem querer dizer que A ou B tem mais competência ou não de fazer isso acontecer. Isso depende muito da vontade coletiva, né? Há a possibilidade de a gente, por meio de uma cooperação muito próxima dessa, manter essa unidade para assistir melhor a nossa população em outros aspectos, né? A gente, por exemplo, tem muito problema em relação a atendimento de emergência em casos de especialidade, né? É uma emergência de cardiologia, por exemplo, uma emergência de neurologia, né? Algumas cirurgias que o cidadão às vezes leva um tempão para fazer, uma cirurgia até simples, muitas vezes, uma cirurgia de hérnia, uma esterectomia, né, que são cirurgias muito simples que se espera tanto tempo para se fazer. Talvez a gente consiga resolver isso a partir dessa iniciativa. E olha que a gente está vivendo essa experiência no início agora, a gente tem muito para evoluir, inclusive nesse mesmo projeto do Covid, a gente está evoluindo, é todo dia uma evolução, um ganho novo de conhecimento e experiência, mas que eu imagino que a gente não vai conseguir dar um passo para trás, né, depois que passar esse momento, pegar todos aqueles equipamentos, aqueles conhecimentos, a experiência daquela equipe, a formação da equipe que está lá, né, e pegar e jogar tudo na lata do lixo. Não vai. Eu tenho certeza que os próximos gestores, eles irão abraçar esse projeto e vão tocar isso para frente de modo a manter essa unidade, né, via consórcio, CIAPA, ou via consórcio de saúde, o próprio consórcio de saúde, manter essa unidade como uma unidade de atendimento, de assistência regional para todas as outras finalidades, especialmente aquelas mais necessitadas na região. Não tenho dúvida nenhuma, Léo, que será um grande legado aí para a população da nossa região, essa unidade. Léo, você falou anteriormente sobre imposto, ICMS, essas coisas todas, e aí eu queria falar contigo sobre o fechamento do comércio, aproveitar esse gancho para falar sobre o comércio, que talvez seja aí, de todas as medidas de restrição que as prefeituras têm lançado, talvez o fechamento do comércio seja que gere mais polêmica. Isso porque, naturalmente, as pessoas estão aí com seus empregos ameaçados, mas fato é que a gente não tem como continuar levando a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente entende que as prefeituras elas têm que tomar aí as medidas de restrições cabíveis. E aí eu queria que você falasse como é que você está lidando com essa situação, porque de um lado a gente tem aí, e a gente tem Brasil afora, e nossa região não é diferente, comerciantes, próprios funcionários, as pessoas que trabalham no comércio, fazendo um movimento, querendo que o comércio abra. E aí, Léo, antes de te perguntar, eu já quero falar o que eu particularmente penso, é que a gente precisa
Você falou lá atrás do engajamento da população, do engajamento das pessoas no que diz respeito à unidade. Eu acho que esse momento é um momento de engajamento de todo mundo. Eu acho que não dá para a gente ficar daqui colocando nas costas do poder público a responsabilidade do enfrentamento sozinho. Eu acho que a população ela tem que também se engajar nessa luta e entender, aliás, de maneira geral, né, eu digo sempre que o processo democrático, o processo político, ele não começa no agente político e termina no agente político, pelo contrário, depende de todo mundo. E hoje, eu acho que é uma das acho que se tem um momento para a gente viver isso de verdade, é esse momento, né? E aí, eu queria que você falasse como é. Eu estou falando isso tudo porque eu tenho convicção de que esse ponto é um ponto que a gente precisa entender que não é só o poder público, não é só o comércio, é todo mundo junto buscar um ponto de equilíbrio. Eu queria que você falasse o que é que você pensa em relação a isso, como é que você tem lidado, especificamente lá em Grapiúna. Primeiro, Jean, dizer que eu acho uma situação muito injusta, né, com alguns setores. Eu não posso deixar aqui essa minha impressão. Eu me coloco todos os dias no lugar dessas pessoas. Sim. E venho até conversando com muitas pessoas que têm próximo de mim, tentando justificar, por exemplo, a atitude de um determinado comerciante que diz assim: rapaz, eu não vou respeitar esse decreto não, eu vou abrir o comércio, certo? Rapaz, eu me coloco no lugar daquela pessoa que tem compromissos, que dedicou uma vida, que tem aquilo como o único meio de sustentação da sua família, daquelas pessoas que trabalham com ele. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, certo? Esse é um ponto fundamental. Se você não tem capacidade, né, você, gestor público, não tem capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, você está no lugar errado, companheiro. Porque estar no serviço público, na gestão pública, é ter espírito de servir. E estar no lugar do outro, sentindo a dor que ele está sentindo, é servir. É amadurecer esse espírito de servir. Então, no primeiro momento, como eu disse lá em um momento aí nessa minha fala com você hoje, no primeiro momento, lá atrás, em março, abril, né, a gente tomou muitas medidas, né, de forma extemporânea, né, às vezes muito assodadas. Se talvez a gente tivesse o conhecimento de como se comportaria essa evolução, a gente não tinha feito o nosso comerciante, o nosso empresário, o microempresário, o trabalhador informal, ou até mesmo o formal, sofrer tanto lá atrás, certo? Então a gente, em algum momento, errou a dose. Não há como negar isso, certo? Naturalmente, com a melhoria da infraestrutura de saúde, que era o que mais preocupava, e a justificativa sempre foi essa: a gente precisa dar o fechamento para poder achatar a curva. O que era achatar a curva era exatamente deixar que o número de casos pudesse ser suficientemente atendido pelo nosso sistema de saúde. Olha, de lá para cá, nosso sistema de saúde também evoluiu, né? Cresceu. Há um número muito maior de atendimento, de assistência. Então, é natural que, gradativamente, a gente vá fazendo, nós possamos ir readequando um plano dentro do plano de contingenciamento, o funcionamento do comércio daquele ou daquele segmento. Óbvio que tem uns segmentos que expõem mais as pessoas do que outros, né? Mas o fato é que a população também está na rua circulando, né? O que faz, muitas vezes, a manter ou até tomar uma decisão mais drástica é também a falta de consciência de uma parte da população, né? Porque a gente observa no dia a dia que muita gente, às vezes, vai na rua, se o comércio estiver aberto, até para especular, não é nem para comprar, certo? É para olhar uma vitrine, é para ver numa loja. Gente, não é momento para isso, certo? Para fazer da rua o ambiente de circulação de passeios. A gente vai lá se tiver necessidade. Então, eu acho que, eu disse até na Rádio MC, que essa decisão é a decisão de cada município, de cada gestor. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu isso lá atrás, dizendo: olha, é o prefeito, é o governador
que adota as medidas que devem ser adotadas de acordo com os seus critérios, né? Alguns municípios instituíram o comitê gestor, outros não, mas são orientados de alguma forma por a sua equipe técnica, e são esses gestores que devem tomar suas medidas. Por exemplo, em Grapiúna, a gente tem mais de 30 dias com um decreto que foi prorrogado até o dia 30 de julho, ou de junho, perdão, né, que está ainda em vigência, em relação aos horários de funcionamento do comércio, né, de uma parte do comércio. Então, a gente já está estudando para o próximo decreto, a partir do dia 1º de julho, algumas modificações no comércio como um todo. Por exemplo, a gente está com bares e restaurantes fechados, certo? Nós estamos com outro segmento de negócio fechado. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas agora a construir uma política de segurança para ele e para o outro, mas de modo que possa permitir ele a retomar suas atividades, certo? Gradativamente, mas ele permitir que ele volte a funcionar de forma gradativa, com segurança. Por quê? Porque agora a nossa população também, ela já conhece mais os riscos, certo? O processo educativo está muito mais forte. A consciência, ela existe para muitas pessoas. Ninguém que está se expondo, ele está se expondo sem a consciência de que ele está ali fazendo a exposição da vida dele e dos outros. Ele sabe que está ali. Agora, ele vai, mas ele tem a consciência de que está errado. Se você perguntar ao cara lá que está aglomerado num bar, num churrasco, numa festa, alguma coisa, num encontro lá, num paredão, pergunta a ele, cara, você acha que você está certo? Ele vai dizer, eu estou errado, mas eu estou aqui, certo? Então ele vai. Então, a gente tem que repensar. Nós estamos repensando, eu estou falando a partir de mim, Grapiúna, né? Os prefeitos também das outras cidades estão repensando. Eu sei que aí em Tuberá, por exemplo, está sendo repensado algumas coisas, né? Está sendo debatido junto com a própria representação do segmento, do comércio, algumas mudanças, alguma flexibilização, mas é claro, a gente vai ter que contar muito com o empresário, com o trabalhador do segmento, do comércio, né? Que precisa ter muita consciência de que a gente volta a uma atividade, mas volta numa atividade de risco, né? O risco é grande. Então, por isso que a gente tem que adotar todas as medidas de segurança, né? que é preconizado para a situação. Então, naturalmente, vai voltar, vai retomar, certo? Por quê? Porque também o sistema de saúde ele começa também a ter capacidade de dar resposta. Óbvio que não pode ser tudo de uma vez, porque se for todos de uma vez, isso entra em colapso. Mas gradativamente, eu não tenho dúvida de que é o momento de começar a repensar em algumas coisas, certo? E na área empresarial, na área do comércio, com certeza vai, porque existem alguns setores que estão muito privilegiados e outros que estão extremamente penalizados nesse sentido. E aí você falou aqui de Tuberá. Em Tuberá, até onde eu sei, a prefeitura está dialogando com os comerciantes no sentido de criarem um plano para que volte a funcionar, né? É o que eu tenho falado. Eu também não acho que você está certíssimo. Acho que tem que se colocar no lugar do comerciante porque a fatura, o boleto não para de chegar, a fatura não deixa. São famílias que precisam dos empregos e tudo mais. Mas aí é o que eu estou falando, né, na questão da gente buscar juntos um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, né, para a gente tentar enfrentar esse problema da maneira menos complicada possível. Eu acho que o diálogo, como você bem disse aí, realmente é o caminho. Léo, só 2 perguntinhas rápidas aqui para a gente encerrar a nossa live. O pessoal está comentando aqui que tá gostando, que está muito bom. Tem gente aqui lhe elogiando bastante, dizendo que você é um grande líder da região, falando que está sendo muito esclarecedor aqui a nossa live. Que bom que o pessoal está gostando. E aí eu queria só, Léo, falar sobre 2 pontos rapidamente.
a gente tem o ministro da Saúde, né? E sai, entra ministro, de que forma, Léo, essa instabilidade lá no governo federal acaba afetando a gente que está aqui na ponta, que está nos municípios? Rapaz, eu diria que é total, porque como nós vivemos em uma federação, na União, né, ou na federação, e nós temos a União como a nossa, digamos, a nossa liderança maior, aquele que estabelece as diretrizes. Imagine você, nós atuamos a partir das diretrizes do Ministério da Saúde. Né? O Ministério, portanto, atua sobre as diretrizes, numa situação dessa, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Certo? E a gente vive esse dilema, né, que nós estamos vivendo de já estar com 3 ministros da saúde exatamente no pior momento que nós estamos enfrentando de saúde no país. Então, isso não é bom. Não é bom para a União e também não é bom para os municípios. Por quê? Porque nós estamos sem uma referência de confiança. Imagine que esses assuntos todos eles foram parar na justiça, ou seja, a justiça teve que intervir se o município poderia fazer, se não poderia fazer, se era competência do Estado tomar essa ou aquela decisão. Por quê? Porque a própria União vai na contramão daquilo que a maioria dos cientistas, das pessoas que estudam, que pensam esse assunto, orienta. Então, óbvio que essa situação da falta do ministro, nós estávamos nesse momento com o ministro interino, eu não tenho nada contra, minha posição pessoal, nada contra ter no ministério alguém que não seja da área do ministério, porque o ministério não é feito só do ministro, você tem um corpo técnico, quem conhece o Ministério da Saúde de Brasília lá, sabe, aquilo é uma Babilônia, certo? É uma coisa gigantesca, o que tem lá de pessoal, de estrutura, de departamentos, e lá não tem nada que não seja feito por técnicos, lá tudo é feito por técnicos. Então, a decisão que o ministro toma, uma orientação, ela não é simplesmente da cabeça dele, né? Ela tem lá todo um aparato técnico de pessoas muito competentes que dá esse suporte. Só que existem as diretrizes, né? Existe diria que o viés. E nesse momento, a gente enfrentar uma pandemia dessa sem ter à frente do Ministério alguém que tem esse viés de conhecer da saúde pública não é bom. Certo? Eu me lembro, por exemplo, que o próprio ministro que foi governador de São Paulo, o que agora é senador, esqueci o nome, foi candidato a presidente da República, não recordo o nome dele, fugiu agora. Totalmente, ele não era da saúde, não é? Mas fez um excelente trabalho à frente do Ministério. Então, tem situações, né? Zé Serra, que é senador, fez um bom trabalho, muito bem avaliado como ministro da Saúde. Então, é óbvio que essa situação, claro, deixa a gente aqui na ponta em dúvida, né? E eu tenho certeza que muito dos erros que nós cometemos nessa situação, a gente cometeu por falta de diretriz, né? Por falta de diretriz, de orientação técnica, de nota técnica, de protocolos definidos. Isso foi ruim, porque foi deixando cada um fazer da sua forma aquilo que achava que era o melhor, e nem sempre o melhor é aquela decisão que nós tomamos, mas era o que tinha para o momento, e aí, né, nós tínhamos que fazer alguma coisa, e nós fizemos, e estamos fazendo, eu diria agora, com muito mais maturidade, muito mais consciência, digamos assim, da situação, do que antes, lá no início desse problema. Podemos dizer que os prefeitos trocaram o pneu do carro com o carro andando, né? Eu diria que trocou mais de um, viu? E continua trocando. E continua trocando. Está desgastando muito rápido. Menos velocidade, mas continua trocando. Beleza. Léo, para finalizar, eu queria falar contigo sobre política. Assim, tá chegando aí provavelmente as eleições serão adiadas, né? E a gente, independente do adiamento da eleição ou não, acredito que a gente vai viver uma eleição totalmente atípica, né? Se não me engano, acho que foi na MC que você falou disso, que não queria estar na pele dos candidatos
nesse momento. Eu queria falar como é que você vê esse momento, como é que você acha que vai se dar, né, esse momento, esse período eleitoral, né, nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia. Jonathan, eu queria ter muito essa resposta, certo? Assim, uma resposta pronta, convincente, né? Bem amadurecida, aprofundada, mas eu confesso, meu amigo, que eu não tenho. Eu tenho dito que essa é a eleição da criatividade, da inovação, do conhecimento, né? Quando eu falo conhecimento, é da relação com as pessoas, ou seja, é o resultado daquilo que você já plantou lá atrás, certo? Eu diria que o candidato, nessa eleição, ele vai colher aquilo que ele plantou um pouco lá atrás. E pode ser o candidato, mas também pode ser o próprio grupo desse candidato, né? Necessariamente não precisa ser a própria figura do candidato, mas se ele tem uma estrutura de apoio de pessoas, né, que defendem esse projeto, que entendem que aquele é um projeto viável, certo? Para aquela ou outra cidade, é por aí que vai caminhar. Então, é a eleição da criatividade, né, do contato por telefone, dos grupos de WhatsApp, das lives como essa que nós estamos fazendo aqui. E eu diria que a maioria dos candidatos estão se especializando em lives. Ainda bem que eu não preciso fazer tantas lives, porque não serei candidato. Estou muito sentido em não poder ser candidato. Eu adoro, né, a vida, o dia a dia da política, né, a relação, o contato com as pessoas, ao construir ideias e ao desconstruir outras ideias que se constroem muitas vezes negativas sobre A ou B ou C. Enfim, vou sentir muito essa falta, mas eu estarei muito envolvido no processo político, né, porque eu sempre disse lá atrás, engana-se aquele que pensa que a gente vai jogar a toalha. Não, eu estou envolvido de forma direta, me articulando as pessoas, né, agrupando, fazendo consenso, reunindo, né, debatendo ideias, porque a política é a arte de dialogar. Quem faz política afastando, né, espantando, não é. Não tem muito futuro no processo. Então a gente tem que articular, que agregar, né? Que agregar pessoas. Então eu diria que assim a minha impressão, né, momentânea é que essa será uma eleição que exigirá dos atores, dos envolvidos, e não só apenas do candidato, mas de toda a equipe, de todas as pessoas, da militância, digamos assim, muita criatividade para fazer chegar mensagem, né? Chegar ideia, chegar aos projetos daquele que pretende governar o destino dos municípios pelos próximos 4 anos. Eu tenho minhas dúvidas de que essa eleição vai ser mudada. Eu acho que quando esse projeto for discutido na Câmara, a Câmara é diferente, não é? A lógica da Câmara dos Deputados é outra, não é igual a do Senado, é totalmente diferente. Então, eu tenho minhas dúvidas se nós teremos mudança na data da eleição, né? Eu estou acreditando que vai ser dia 4 de outubro mesmo. Estou acreditando. Não há o interesse na Câmara de fazer essa eleição ser adiada de jeito nenhum. Certo? Na Câmara, com certeza, essa eleição ficará para 4 de outubro. Eu tenho lido algumas coisas que seguem nessa linha que você está falando mesmo, de continuar em 4 de outubro, né? Mas vamos ver o que é que vai rolar. Ainda tem um pouco de água para passar por baixo dessa ponte. Léo, tem alguma coisa alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Talvez tenha muitas, Jonathan, e talvez não tenha nenhuma, né? Na verdade, eu quero muito agradecer a você por esse momento, essa oportunidade. Uma das grandes missões minha do final de mandato, nos últimos, principalmente em 2019 e 2020, que assumi a presidência do consórcio IAPRA, foi fortalecer essa entidade regional de integração, né? De abrir o espaço do consórcio para todas os setores, não só o setor público, através das prefeituras, mas também
às iniciativas sociais, às associações, às cooperativas, ao colegiado de desenvolvimento territorial, que poucas pessoas conhecem o que é um grupo de entidades que se reúnem constantemente para debater problemas e situações e propor soluções para a nossa região. Muitas coisas que têm funcionado, têm dado certo na região, vêm através disso, não é? Desses debates. Para muitos isso é uma coisa cansativa, sem resultado, mas eu acho extremamente importante porque você coloca as pessoas para discutir os problemas comuns, os problemas que estão no dia a dia de cada um. Então, o consórcio se abriu para isso, tem feito esse trabalho de integração e fortalecer a imagem dessa entidade e tornar ela uma entidade extremamente importante no dia a dia da vida das pessoas da região é a nossa grande missão nesse momento. O CIAPRA não vai substituir jamais o município, não é essa a missão do consórcio. A missão do consórcio é integrar os municípios para a solução dos problemas comuns. Olha o exemplo que nós falamos muito aqui, que é essa unidade de Ituberá. A gente tem um problema comum, que é o enfrentamento a um vírus, a uma doença, e juntos a gente está conseguindo construir um elo importante do enfrentamento desse problema, que é a assistência, né? Os municípios continuam tocando outras coisas, outras agendas, o plano de contingência da forma melhor possível, mas esse elo está sendo possível ter uma solução a partir da integração. Então, essa é a grande missão do consórcio, certo? Integrar os entes federados, nesse caso os municípios, na solução de problemas comuns. Então, esse que é a grande missão nossa aí até final de 2020, deixar esse consórcio muito mais fortalecido do que ele já era. E é bom, né, Léo, você falou, muito importante essa sua fala, porque é importante que as pessoas saibam da atuação do consórcio, da importância do consórcio na região, né? Agora a gente está aí com essa demanda em alta, né, que é a questão da saúde, da unidade, mas é bom dizer também que o consórcio já vem atuando aí na agricultura, né, exemplo do programa Cacau Mais, que tem sido referência aí, né, não só na região, mas eu diria que até no estado, né, tem sido aí um programa referência. Então, acho que foi também lá atrás, na questão do óleo também, né, no que diz respeito ao meio ambiente, também liderou aí esse processo. Então, eu acho que é muito importante essa sua fala agora para a gente reforçar isso, né, que é essa questão da gente pensar que Ituberá está dentro de uma região, Grapiúna, que não estamos sozinhos, estamos todos juntos de uma região, e a gente tem que pensar no desenvolvimento regional, porque essa cadeia faz com que todo mundo se fortaleça. Então, com certeza. Quero aqui, deixa eu só dar uma passada aqui nos comentários, para a gente finalizar. Muita gente boa por aqui, Noeli Valeriano, Natanael Rosa, vereador Pecinho de Grapiúna também acompanhando a gente, Jéssica Martins, Rosivan, Valdeir, Manuel Ribeiro aqui de Ituberá, Rita de Cássia também, Édipo, da Cultura aí, né, de Itaperoá, Rosimeire, enfim, uma galera muito boa aí, Jackson Regis, vice-prefeito de Grapiúna também acompanhando a gente, Daniele Damasio, Taylor Amparo, o ex-secretário de Agricultura aqui de Ituberá, que hoje também faz parte aí está imbuído aí também no programa Cacau Mais, aí via consórcio, Joluse Almeida, Antônio Rosa, deixa eu ver mais, Zito Carvalho, enfim, uma turma boa, Léo, acompanhou aqui a nossa live. Zezito Cruz está aqui dizendo também, sugiro outro momento para discutir sobre a organização territorial e suas respectivas ações, né, falando do consórcio. Mari está aqui parabenizando a gente pela live. Rosivan está dizendo aqui, precisamos de uma representação estadual mais próximo, quem sabe aí nosso deputado. Eu não falei nada, quem falou foi Rosivan, falou aqui, viu, Léo? Léo, quero aproveitar o momento para aqui finalizar a nossa live, mas antes dizer que, externar aqui publicamente da minha admiração por você. Você é uma pessoa que inspira
quem trabalha junto de você, quem gosta de política, se inspira muito em você, porque você não tem medo das pessoas, você vai para o diálogo, você conversa com todo mundo, não tem questão de oposição, situação, você vai para o diálogo e isso é muito importante. Eu sempre digo que a gente está vivendo um momento no nosso país de transição, né, onde a gente precisa, onde não cabe mais um político num pedestal e a gente cai de baixo olhando para ele. Porque somos todos iguais e você traz muito isso. Você vai para as comunidades, eu te acompanho, eu sei como é. Você vai para as comunidades, você senta na mesa, você come com todo mundo, você bebe com todo mundo, você fala com todo mundo, você brinca com todo mundo. Você puxa a orelha de todo mundo quando tem que puxar, mas faz parte e isso é importante para o crescimento, para o seu crescimento, para o crescimento de todo mundo que está à sua volta. E eu não poderia deixar de falar aqui isso, de falar também da sua atuação enquanto presidente do consórcio, que tem feito, sim, a diferença em nossa região. Graças a Deus que a gente tem um consórcio atuante, você conseguiu ressignificar o consórcio SIAP em nossa região. Hoje a gente tem um consórcio que a gente pode contar, a gente sabe que hoje, regionalmente, a gente não está sozinho, a gente tem representatividade. Quando a gente vê o governo do estado colocando 93 equipamentos em unidade micro-regional, é porque existe uma organização, o governo do estado ele não apoia nada desorganizado, isso é fruto de organização e capitaneado aí por você, claro, todos os outros prefeitos também que têm abraçado a causa, que tem colado, chegado junto aí com você, mas eu não poderia deixar de destacar a sua atuação, porque já dizia uma professora minha que o grupo é a cara do líder. E você tem dado essa sua pegada mesmo ao consórcio, da forma como você tem feito. Eu quero te parabenizar e, principalmente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos e, com certeza, contribuindo com esse processo de comunicação que precisa cada vez mais ser qualificado em nossa região. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todas as pessoas que participaram, né? Que mandaram seus comentários. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradecer a Deus por me permitir ter esse momento aqui e também me permitir estar aqui fazendo uma parte, dando a minha contribuição para os meus irmãos, para os nossos cidadãos e cidadãs aqui do Baixo Sul. Eu queria agradecer aqui a minha caçula Maiá, né, que é minha assistente, que me ensina tudo aí sobre redes sociais. Eu não entendo quase nada, estou aprendendo com ela, que fica me ensinando, me dando os toques, montando aí os meus momentos de discussão via as redes sociais. Então, Maiazinha, muito obrigado, viu, Maia, por estar aqui do meu lado o tempo todo. Gente, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês e que amanhã, né, com certeza, possa ser melhor do que hoje. Um forte abraço, hein, a vocês, Jonathan, e a todos. Valeu, Léo. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Dizer para vocês o seguinte, a nossa live vai ficar disponível no Facebook, a gente vai estar compartilhando também no IGTV, lá no Instagram, então se você quiser depois é só entrar aí no canal do Pense Mais e acompanhar a gente. Então, é isso aí, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser, e como eu falo sempre nos vídeos do canal, gente, pelo amor de Deus, não espalhe fake news, se informe e pense mais. Valeu!